Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo agora é de número 202. A Gênesis capítulo 1, caráter da revelação espírita. Então agora é a questão de número 58. Então, na questão de número 58, continua assim o mesmo tema, né? Porque na verdade uma questão ela gera uma outra questão, né? Então, na questão de número 58, Kardec diz assim: mas nem só os espíritos superiores se manifestam, né? Mas nem só os espíritos superiores se manifestam, fazem-no igualmente os de todas as categorias, e preciso era que assim acontecesse para nos iniciarmos no que respeita ao verdadeiro caráter do mundo espiritual, né? Então, a pessoa, para entender melhor isso aqui, para entender melhor essas questões aqui, a pessoa deve recorrer no Livro dos Espíritos à questão de número 100. Por que eu estou dizendo isso? Porque na questão de número 100 do Livro dos Espíritos, a escala espírita, a escala dos espíritos, né? É como se fosse uma escada. Então, as categorias, as classes, né? Então, lendo aqui e esclarecendo aqui, a pessoa se instrui muito mais se ele detém conhecimento da escala espírita. Se ele não possui conhecimento da questão de número 100, cujo título A Escala Espírita, se torna assim um pouquinho mais difícil para ele compreender, porque ele vai ficar naquela indecisão: será que pode, será que não pode, né? Aí entra o complexo, entra o relativo, e a pessoa não consegue discernir, né? Então, como Kardec que está dizendo, ó, mas nem só os espíritos superiores se manifestam, fazem-no igualmente os de todas as categorias, tá vendo? Ó, fazem-no igualmente os de todas as categorias. Aí, se a pessoa tem conhecimento da escala espírita, ele percebe que existe determinados espíritos, devido à precariedade evolutiva tamanha, tão grande, que automaticamente a pessoa, por deter conhecimento da escala espírita, ele até por uma questão de lógica e de bom senso, ele sabe que aquele espírito, naquelas condições evolutivas, ele não pode se manifestar, ele não pode se comunicar. Veja bem, ele não pode se comunicar através de médiuns, né? Trazidos de planetas assim bastante primitivo, inferior, mas que existe a comunicabilidade, existe. Agora, a comunicação é uma coisa. Nós temos que entender isso. A comunicação é uma coisa. Agora, sintonizar
com os médios é uma outra questão. Às vezes as pessoas se perdem nesse momento. Ora, mas se é possível a comunicabilidade com o mundo espiritual e com o mundo visível, o invisível com o visível e vice-versa, então toda categoria pode. Comunicação é uma coisa. Agora, sintonia é outra coisa, né? Então, é só as pessoas, por isso que as pessoas têm que recorrer à escala espírita, para ele ter essa noção, para ele raciocinar dessa forma. Então, mas nem só os espíritos superiores se manifestam, fazem-no igualmente os de todas as categorias. E preciso era que assim acontecesse para nos iniciarmos no que respeita ao verdadeiro caráter do mundo espiritual, apresentando-se-nos este por todas as suas faces. Daí resulta serem mais íntimas as relações entre o mundo visível e o mundo invisível, e mais evidente a conexidade entre os dois. Então, olha só para você ver a conexidade, né, entre os dois mundos. Não só a comunicabilidade, não só essa conexão, né, como também a conexidade entre o mundo visível com o mundo invisível, o visível com o invisível e o invisível com o visível. Agora, isso é a comunicabilidade, isso é a comunicação. Agora, é preciso, como já disse, buscar entender que comunicação é uma coisa. Agora, a sintonia é outra coisa. Nós temos prova disso nas obras de André Luiz, quando as equipes espirituais, indo até determinadas regiões umbralinas, regiões de grande sofrimento, e que lá a caravana que André Luiz encontrava-se, eles transitavam para lá, para cá, no meio daqueles seres todos. E aqueles seres não percebia a presença da equipe espiritual ali. Porque não havia ali uma conexão, não havia ali uma sintonia. Não havia. Então, olha só para você ver. Então, vemos assim mais claramente de onde procedemos e para onde iremos. Então, olha só, vemos assim mais claramente de onde procedemos e para onde iremos. Esse o objeto essencial das manifestações. Então, é óbvio que através da conexidade, da comunicabilidade com o mundo espiritual, nós temos uma leve noção de onde procedemos e, obviamente, para onde nós iremos. Nós temos, porque percebemos aí a pré-existência da alma, percebemos aí a imortalidade da alma,
através da conexidade com os espíritos que um dia estiveram aqui no corpo físico, na condição de alma, como todos nós nos encontramos. Graças a Deus, a reencarnação, graças a Deus, a desencarnação, graças a Deus, o mundo de provas e expiações, de ação e reação. Graças a Deus. Graças a Deus, às enfermidades, às doenças. Aí as pessoas podem dizer, mas você deve estar louco, né, Luiz? Graças a Deus a doença, graças a Deus as enfermidades. Mas se as pessoas parassem para analisar, veriam elas que tudo são bênçãos. É a lei de causa e efeito, de ação e reação. Então, vemos assim mais claramente de onde procedemos, de onde nós procedemos, né? Do mundo espiritual. E para onde nós iremos, de acordo, como nós já dissemos em outros vídeos, tal vida, tal morte. Nós iremos encontrar na erraticidade o que somos aqui, né? Porque semelhante atrai semelhante. Esse é o objeto essencial das manifestações. Todos os espíritos, pois, qualquer que seja o grau de elevação em que se encontrem, alguma coisa nos ensinam. Olha que coisa mais interessante, ó. Todos os espíritos, pois qualquer que seja o grau de elevação em que se encontrem, alguma coisa nos ensina. Então nós temos que aprender uma coisa, que não importa o grau de elevação do espírito. Alguma coisa que presta, eles nos ensinam. Nós temos que entender que mesmo aqueles espíritos que nos transmitem mensagens apócrifas, eles estão nos transmitindo, eles estão nos passando, nos fornecendo ensinamentos. Porque nós aprendemos, com todo respeito, nós aprendemos com o erro deles. Por isso que devemos ter conhecimento da doutrina dos espíritos. Porque você tendo conhecimento, você consegue separar o joio do trigo. Então, o importante é você não ser mistificado ou mistificada naquele momento. Mas, naquele momento, nós temos que entender que, não importando a categoria do espírito, ele nos transmite, né, algo que nos ensina. Olha só para você ver, todos os espíritos, pois qualquer que seja o grau de elevação em que se encontrem, alguma coisa nos ensina. Então, tem pessoas, como eu já disse em alguns vídeos, tem pessoas que chegam à casa espírita e logo eles querem se livrar dos obsessores. O maior erro que existe é pedir na casa espírita para se livrar do obsessor. Isso é um dos maiores erros que existe. E as casas espíritas que procedem dessa forma cometem um outro erro. Errado quem pede e errado quem realiza o trabalho para afastar o obsessor da pessoa. Porque o obsessor, ele é o reflexo
das más atitudes, do mau comportamento, do mau caráter, né? Daquela pessoa. Ele é o reflexo, ele é o resultado dos maus comportamentos, dos maus hábitos e por aí em diante vai. Então, como que você consegue se livrar-se dos teus obsessores? Não é indo à casa espírita pedindo para que eles lá afastem os obsessores de você. Não. A única forma de você se livrar dos teus obsessores, a primeira essência para se livrar dos obsessores chama-se, nem é para se livrar, mas para entrar em conexão com o obsessor chama-se oração. Então a pessoa obsidiada e a pessoa que encontra-se sob o efeito de influências de obsessores precisa orar bastante. Porque a oração, ela é um bálsamo, é um refrigério que acalma tanto o obsessor quanto a pessoa obsidiada. E depois, é preciso que o encarnado opta, né, por uma transformação moral, mudança de hábito, de comportamento e de atitudes. Se a pessoa opta por toda essa mudança, tem-se certeza disso. A evangelização da pessoa leva à autoevangelização do obsessor. Então, a pessoa se melhora, o obsessor também se melhora. Agora, existe aquela questão. Se a pessoa se melhora e o obsessor não o perdoa e ele não quer melhorar, aí o problema já é dele. Desde que a pessoa se melhora, a pessoa muda de sintonia, de vibração, enquanto aquele que não quis, ele permanece naquela situação de sofrimento e de ignorância por algumas décadas, por alguns milênios, e sucessivamente vai. Então, olha só para você ver. Todos os espíritos, pois qualquer que seja o grau de elevação em que se encontrem, alguma coisa nos ensina. Cabe-nos, porém, a nós, visto que eles são mais ou menos esclarecidos. Então nós temos que entender que esses espíritos são mais ou menos esclarecidos. Então os espíritos mais evoluídos são mais esclarecidos. Os espíritos menos evoluídos são menos esclarecidos. Então cabe a nós, né, discernir o que há de bom ou de mal no que nos digam e tirar do ensino que nos deem o proveito possível. Nós temos, né, que discernir com bom senso, com prudência, o que de bom ou o que de mal eles nos digam, né? E também tirar do ensino que nos dê o proveito possível. Nós não podemos perder essa oportunidade. Ora, todos, quaisquer que sejam, nos podem ensinar ou revelar coisas que ignoramos e que, sem eles, nunca saberíamos. Isso é verdade. Nós não só aprendemos com os espíritos superiores, nós aprendemos muito com os espíritos também assim inferiores. Então, eu conheço um caso, olha só para você ver uma coisa. Eu conheço um caso, um amigo meu numa casa espírita, ele lá trabalhava nos trabalhos de desobsessão
E isso nós temos que raciocinar, aprender a raciocinar nesse momento. E esse amigo meu, devido assim à mediunidade mecânica, né, quando ele nada interfere na comunicação, fica ali no estado totalmente de inconsciência profunda, não sabendo o que está acontecendo. Então, os mentores levavam até aquela casa espírita espíritos assim em grande sofrimento, mas não só em grande sofrimento, como espíritos agressivos. Você entendeu? E o interessante que todas as vezes que esses espíritos se manifestavam, esses espíritos dizia para os doutrinadores que os bons espíritos ali estavam amarrando as mãos deles, amarrando, por exemplo, amarrando, quer dizer, amarrando as mãos para que ele não quebrasse as coisas ali. Olha só para você ver o ensinamento. Então nós aprendemos tanto com os espíritos elevados, quanto também com os espíritos sofredores necessitados. Até que um dia, aí fica aquela questão, mas os bons espíritos, será que os bons espíritos amarram realmente os espíritos agressivos, sofredores? E lá nessa casa, tiveram a resposta de um mentor, uma mentora, né, de que aqueles espíritos que se sentiam amarrados não eram os mentores que os amarravam, e sim o próprio ódio do próprio espírito, que naturalmente o prendia. E isso tem fundamento. Então observa só para você ver. Os benfeitores espirituais, eles possuem esses recursos. Se eles quiserem, de fato, amordaçar um espírito muito agressivo, se eles quiserem assim lançar neles alguns dardos para acalmá-los, anestésico, eles possuem todos esses recursos. Mas nós não podemos descartar também a possibilidade de que o próprio ódio, a própria raiva do espírito o prende, o amarra. Então ele, ao olhar para ele sente que está amarrado, e como ele é um ignorante, né, dos acontecimentos, ele acha que os mentores o amarrou. Mas, na verdade, o mentor espiritual daquele local veio e orientou. Ninguém tá amarrando ele. Ninguém amarra esses espíritos. Eles mesmo se prendem no próprio ódio, no próprio, rancor. É a mesma coisa aqui na Terra. A pessoa que vive presa ao ódio, à mágoa, ao ressentimento, qual é o final dela? Um infarto fulminante, um AVC. Aí depois as pessoas ficam buscando desculpa na hereditariedade, na árvore genealógica,
daquela família, daquela pessoa. Ah, porque teu avô sofreu infarto, 99% que a tendência também é você sofrer. E você sofreu infarto por culpa do teu avô. Se a gente for analisar, a culpa é da própria pessoa ali. Ele mesmo é que plantou aquele infarto no coração dele, guardando ali muita mágoa, ressentimento, muito ódio, muito rancor, né? O não perdão. Então a pessoa se vê presa naqueles laços, naqueles elos de sentimentos negativos. E aquilo ali bloqueia o fluxo sanguíneo, né, no coração, e numa disfunção o coração ele entra num colapso total. Aí vem o infarto. Nós não vamos explicar essa área não, porque ela é muito profunda e adentra uma outra área que não tem nada a ver com o que nós estamos explicando aqui agora. Mas você percebe, todos, quaisquer que sejam, nos podem ensinar ou revelar coisas que ignoramos e que sem eles nunca saberíamos. Olha que esclarecimento. Até parece que, né, prepararam esse esclarecimento aqui para casar justamente com algo que nós conhecemos. Vamos para o próximo vídeo.